Você já ouviu falar de alguém que simplesmente ignorou o dinheiro e acabou perdendo tudo? Não, não é exagero. Não é história de filme, nem tragédia inventada. É real. E acontece muito mais do que parece. Era um cara comum. Trabalhava, pagava as contas, não era do tipo gastador. Não mexia com droga, não torrava grana em coisa cara. Só queria viver bem, curtir o momento, aproveitar a vida. Mas o erro dele foi achar que falar de dinheiro era bobagem, que cuidar dos gastos era coisa de gente mão de vaca, que planilha era perda de tempo. Ele falava, dinheiro é só uma ferramenta, e vivia como se estivesse tudo certo. Mas aos poucos, as coisas começaram a desandar. Primeiro, os pequenos esquecimentos. Um boleto vencido que passou batido. Um gasto que não entrou na conta. Uma fatura que veio maior do que ele lembrava. Aí entrou o cartão de crédito. O rotativo virou quebra-galho. Depois, o limite estourou. E ele foi pro clássico. Mês que vem eu pago. O problema? O mês que vem sempre chega e cobra. O aluguel começou a atrasar. Conta de luz virou prioridade. Supermercado ficou para depois. E mesmo assim, ele dizia com aquela firmeza vazia: tá tudo sob controle. Só que o dinheiro não perdoa a distração. Ele é silencioso, é paciente. Só espera o momento certo para bater na porta. Quando ele viu, já era tarde. Sem limite, sem crédito, sem paz. Só dívida, só ansiedade. A cabeça cheia e a conta vazia. A real é dura, mas simples. Ignorar o dinheiro é uma escolha. E toda escolha tem um preço. Ele pagou caro, por não querer encarar. Sabe aquela sensação de que tá tudo certo, mesmo quando não tá? De seguir empurrando com a barriga, achando que uma hora tudo se resolve? Pois é, foi isso que ele fez. Por meses, anos, até o castelo de areia desabar. E aí fica a pergunta: quantas pessoas estão vivendo exatamente isso agora, sem nem perceber? Será que você também não está ignorando os sinais? Será que esse tá tudo bem que se repete todo dia não é só uma forma de fugir da real? Você está pagando só o mínimo do cartão? Nem lembra quanto gastou no mês passado? Fica torcendo para não aparecer nenhum imprevisto, porque não tem nenhum real guardado? Então, talvez você esteja mais perto do colapso do que imagina. E a melhor hora para virar esse jogo é agora. Sabe por quê? Porque quando você cuida do dinheiro, ele vira aliado. Mas quando você ignora, ele vira inimigo. E dos piores, ele não grita, não briga, só espera o momento certo para cobrar. E quando cobra, vem com juros, com peso, com culpa. Aquele cara perdeu o sono, perdeu a paz, perdeu a confiança. Tudo porque achou que controlar dinheiro era bobagem, que podia viver no depois eu vejo. E o depois chegou. Você pode estar seguindo esse mesmo roteiro, sem nem perceber, mas ainda dá tempo de virar o jogo, de olhar para isso com coragem e pegar de volta o controle. No próximo bloco, eu vou te mostrar como decisões pequenas do dia a dia, aquelas que parecem inofensivas, são justamente as que te colocam no buraco ou que te tiram dele. Fica comigo. Esse vídeo pode ser o ponto de virada que sua vida financeira estava pedindo. E se isso está fazendo sentido para você até aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho e bora seguir. Porque agora vai ficar ainda mais claro onde tudo começou a dar errado. Lembra que tudo começou com uns esquecimentos bobos? Pois é, o problema nunca chega grande. Ele vem disfarçado de depois eu pago, foi só esse mês, mês que vem melhora. Mas o tempo, ele não espera. E o dinheiro, menos ainda. A segunda grande falha dele foi ainda pior. Ele trabalhava só para sobreviver. Aceitava qualquer coisa, qualquer horário, qualquer condição.
desde que caísse algum na conta no fim do mês. Para ele, o que importava era ver grana entrando, nem que fosse às custas da própria saúde. Trocava tempo por dinheiro, mas sem pensar no que estava perdendo. Dormia mal, estava sempre cansado, vivendo estressado, sem energia nem para raciocinar, sem ânimo para refletir. E tudo isso para manter um estilo de vida que nem era de luxo, era só bagunçado mesmo, sem planejamento, vivendo de improviso, apagando incêndio, correndo atrás do prejuízo, mês após mês. Ele nunca tinha tempo para pensar no futuro. Nunca parava para se perguntar: o que eu estou construindo com esse esforço todo? Só queria sobreviver, passar o mês, se livrar da fatura, calar o barulho das cobranças. Falava em reserva, investimento, pensar no futuro. Ele ria. Cara, eu mal consigo pagar as contas. Mas era justamente esse pensamento que mantinha ele travado, preso num ciclo onde trabalhar mais não resolvia. Porque o problema nunca foi só quanto ele ganhava, era o quanto ele não sabia lidar. E olha ao redor, quantas pessoas vivem exatamente assim. Trabalham muito, ralam, correm e continuam quebradas, no piloto automático, só sobrevivendo, sem rumo. A real que ninguém gosta de encarar é simples. Você não sai do lugar porque não decidiu sair, só reage, só apaga fogo, mas não constrói nada. Tá sempre ocupado demais para pensar na direção. E se não muda o rumo, não muda o destino. Dinheiro sem consciência é areia movediça. Quanto mais você se mexe sem saber para onde ir, mais afunda. E foi isso que aconteceu com ele. Ele achava que estava vivendo bem, mas confundia liberdade com descontrole. Porque viver bem, de verdade, é ter paz. É saber que o que entra tem um destino, que você está no comando, e não só reagindo ao caos. Ele escolheu ignorar e pagou caro, não só com juros no cartão, mas com juros emocionais, de saúde, de relacionamento, de autoestima, de sanidade. Chegou num ponto que ele nem sabia mais para onde ia o dinheiro. Tudo entrava e sumia, sem rastro, sem controle, sem clareza nenhuma. Não anotava nada, não olhava extrato, não fazia ideia do que era essencial e do que era só impulso. Era tudo no escuro, tipo navegar sem bússola. E agora, pensa com sinceridade. Você sabe quanto gastou no último mês? Sabe com o quê? Consegue, de cabeça, dizer quanto tem de dívida ativa? Ou também está vivendo nessa neblina? Ele só despertou quando a dor ficou grande demais para ignorar. Mesmo assim, demorou para admitir. Porque dói. Dói encarar que você se perdeu, que foi irresponsável, que deixou as coisas chegarem nesse ponto. Quando ele finalmente encarou o extrato, foi um choque. O salário já não cobria nem os juros, nem o básico. Veio o desespero, a ansiedade, a vergonha, aquela solidão, porque parece que ninguém entende. E aí, muita gente desiste. Ou pior, se afunda mais ainda achando que está resolvendo. Pega empréstimo para pagar outro, gira limite de cartão para cobrir fatura e vai cavando mais fundo, achando que está saindo. Mas esse cara não era burro, nem preguiçoso. Ele só caiu na ilusão de que dava para viver bem, ignorando o dinheiro, de que planejar era coisa de paranoico, de que um dia tudo ia se ajeitar sozinho. Mas viver bem de verdade é ter sossego, é não acordar com medo do banco, é saber que, se der ruim, você tem estrutura, tem reserva, tem plano, tem paz. Mas nada disso vem sem decisão, sem parar, sem olhar, sem encarar a real. É aí que começa a mudança, é aí que o jogo começa a virar. E agora que você entendeu como esse ciclo começa, é hora de aprender como ele termina, como sair disso, quais passos tomar, quais hábitos mudar, o que você precisa começar a fazer, ainda hoje. Porque não importa onde você está agora, o que importa é para onde você decide ir a partir daqui.
Tem gente que acha que para sair do buraco financeiro precisa ganhar mais, que tudo vai se resolver quando a renda aumentar. Mas não é bem assim. Na verdade, é quase nunca assim. A primeira coisa que muda não é o quanto você ganha, é o quanto você entende e controla o que já tem. Porque quem não sabe lidar com pouco, também não sabe lidar com muito. Só troca os problemas de escala, troca dívida pequena por dívida maior. O cara da nossa história demorou para perceber isso. Ele achava que o problema era o salário, que era só questão de conseguir um trampo melhor, uma promoção, uma renda extra. Mas o verdadeiro problema era a mentalidade. Ele não tinha clareza, não sabia onde estava pisando. E ninguém avança no escuro. A virada só começou quando ele sentou, respirou fundo e decidiu encarar os números. Sem drama, sem enrolação, sem mentir para si mesmo. Ele abriu os extratos, pegou papel e caneta e começou a anotar tudo, tudo mesmo. Gasto fixo, gasto variável, assinatura que nem usava, cafezinho que parecia inofensivo, compra por impulso que ele nem lembrava de ter feito, aluguel, parcelas antigas, dívida de cartão. Tudo foi colocado ali na frente dele, frio, cru, real. E quando ele viu o total, foi um soco. Mas também foi libertador, porque agora ele sabia com o que estava lidando. O caos finalmente tinha nome e número. E quando você enxerga, você tem como agir. Primeira lição: não dá para mudar o que você não mede. Se você não sabe quanto ganha, quanto gasta, quanto deve, você está dirigindo de olhos fechados. E uma hora vai bater. Com força. Depois de organizar as contas, ele fez algo que parecia impossível até então. Começou a cortar. Cancelou o que não fazia sentido. Reduziu o que dava para reduzir. Mudou hábitos. Passou a dizer mais não para os outros e para si mesmo. Aprendeu a recusar um convite, a adiar um desejo, a pensar 2 vezes antes de passar o cartão. E aqui tem um ponto importante. Você não precisa viver miserável para organizar sua vida financeira. Mas você precisa fazer escolhas. Precisa entender o que tem valor real e o que é só vaidade disfarçada. Comprar o que você pode e não o que te disseram que você devia ter. Ele entendeu que cada sim tem um custo e cada não abre espaço para algo maior lá na frente. A diferença está na consciência. Em vez de seguir o impulso, ele passou a seguir um plano. Depois de cortar o excesso, ele começou o próximo passo: renegociar. Sim, ele pegou o telefone e foi atrás de cada dívida. Negociou com banco, com operadora, com loja. Explicou, propôs, argumentou e conseguiu reduzir parte dos juros. Parcelou com inteligência, sem se enrolar de novo. E sabe o que é mais louco? As empresas preferem receber algo do que não receber nada. Mas pouca gente tenta, porque tem vergonha, ou porque acha que não adianta. Mas adianta sim, tem que encarar, tem que ter coragem. Aos poucos a poeira foi baixando. Ele começou a enxergar com mais clareza. E aí veio o passo mais poderoso de todos: criar reserva. Mesmo com pouco, mesmo devendo, ele separava um valor fixo todo mês, nem que fosse R$50. Era o compromisso, era o ato de respeito por ele mesmo. Porque quem separa hoje, respira melhor amanhã. Essa reserva virou o escudo dele, para evitar novos buracos, para dizer não com mais firmeza, para não depender de cartão nem de limite. Virou a base da liberdade que ele tanto queria lá no começo. E sabe o que é mais forte nisso tudo? Ele percebeu que a paz financeira não vem quando tudo está resolvido. Ela começa no momento em que você assume o controle, mesmo que ainda tenha dívida, mesmo que a situação esteja difícil. O simples fato de você saber o que está fazendo já muda tudo. Ele passou a dormir melhor, acordar com mais foco, voltar a sonhar. Porque agora o caos não mandava mais. Quem mandava era ele.
E isso não tem preço. Talvez essa seja a parte mais importante da história. O dinheiro não mudou da noite para o dia. A dívida não sumiu com mágica. Mas a postura dele mudou. A cabeça mudou. E isso mudou o jogo. Não existe milagre. Existe decisão. Existe clareza. Existe coragem. Coragem de dizer: chega, agora sou eu que mando aqui. Coragem de mudar de vida, começando pelo jeito que você lida com ela. Se você ainda está no automático, esperando que o tempo resolva tudo, sinto te dizer, ele não vai. Só você pode virar essa chave. E a hora é agora. Ele não perdeu tudo de uma vez. Foi perdendo aos poucos, aos pedaços. Primeiro a tranquilidade, depois o controle, depois a confiança. E quando viu, não era mais dono nem da própria rotina. Ele não escolheu falhar, mas escolheu ignorar. E isso, com o tempo, cobra um preço alto demais. Preço de noites mal dormidas, de vergonha calada, de angústia que ninguém vê, de viver com medo do amanhã, mesmo que por fora pareça tudo bem. A vida financeira não desmorona de repente. Ela vai mostrando sinais, vai piscando alertas, vai soltando pequenos avisos. Mas a gente ignora, a gente se acostuma, a gente aprende a conviver com o caos, até que ele vira parte da paisagem. E quando o caos vira rotina, a gente para de buscar saída, para de lutar, começa a achar que é normal. Mas não é. Não é normal viver com medo do cartão. Não é normal fingir que o limite é salário. Não é normal respirar fundo toda vez que o celular toca com um número desconhecido. O maior erro dele não foi errar, foi não parar para corrigir. Foi insistir no "tá tudo bem" quando já estava tudo gritando. Foi tratar o descontrole como fase e deixar essa fase virar estilo de vida. Mas a parte mais forte dessa história é que ele também escolheu mudar, mesmo quebrado, mesmo com medo, mesmo achando que já era tarde. Ele escolheu recomeçar. E isso mudou tudo. E talvez seja isso que você precisa escolher agora. Não é esperar a vida parar de cobrar. É você começar a pagar com atitude, com decisão, com responsabilidade, com mudança de mentalidade. Dinheiro não é só conta e número, é mentalidade, é comportamento, é visão de longo prazo, é respeito com você mesmo, é o reflexo de como você cuida da sua própria história. Você pode ganhar pouco e ter paz, pode ganhar bem e viver endividado. Tudo depende de como você lida, de como você decide, de como você age. A forma como você se posiciona diante da sua realidade é o que determina se você cresce ou repete o erro. Se hoje suas contas estão bagunçadas, se o cartão virou extensão da sua renda, se você evita abrir o aplicativo do banco, é hora de mudar. Porque fingir que está tudo bem só adia o que precisa ser feito. E quanto mais você adia, mais caro fica resolver. A boa notícia é que nunca é tarde. Desde que você comece, desde que você se comprometa, não com o mundo, mas com você, com a sua paz, com o seu futuro, com a sua família. A história que você ouviu até aqui não é só sobre alguém que quebrou, é sobre alguém que acordou, que percebeu que liberdade de verdade não é gastar o que quiser, é não depender de ninguém, é ter escolha, é ter margem, é ter controle, é poder viver com leveza. E você pode construir isso, independente de onde está agora. Começa com clareza, continua com ação, se mantém com consistência e se fortalece com cada escolha certa, mesmo as pequenas. Hoje ele vive com menos, mas com muito mais tranquilidade. Hoje ele não corre mais da fatura, ele corre atrás dos próprios planos. Não precisa mentir para si mesmo, não precisa fingir que está tudo bem, porque agora tá mesmo. Agora ele sabe onde pisa e sabe onde quer chegar. E é isso que eu quero que você entenda. Se você não cuida do seu dinheiro,
Ninguém vai cuidar por você. Se você não decide agora, a vida vai decidir no seu lugar. E quando ela decide, geralmente cobra com juros. A conta chega, sempre chega. Mas se você estiver preparado, ela não te derruba, ela só te testa. E você passa, com tranquilidade, com dignidade, com segurança. Talvez esse seja o seu momento de virada. Talvez essa história tenha doído, porque ela se parece demais com a sua. E se doeu, então ela te alcançou. E isso é bom, porque é aí que começa a mudança. Agora é com você. Você pode fechar esse vídeo e seguir igual, ou pode usar esse conteúdo como um ponto de partida, para repensar, para revisar, para organizar, para começar, mesmo que pequeno, mesmo que devagar, mas de forma consciente, com intenção, com propósito. E se você sentiu que esse vídeo te ajudou de alguma forma, então faz o seguinte: se inscreve no canal agora, ativa o sininho, porque aqui a gente fala a real, sem fórmula mágica, sem promessas vazias, só verdade para quem quer virar o jogo de verdade, para quem quer liberdade de verdade, decisão soberana. Você escolhe, a vida cobra.